O dia hoje foi chuvoso, né? Muita chuva. E graças a Deus que nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor, glorificar Deus. Sempre quando vem a chuva assim, o desafio dobra, né? E os valentes perseveram. Os valentes perseveram. Graças a Deus que você perseverou e está aqui. Glória a Deus. Que bênção. Vale todo sacrifício para servir a Deus. Vale todo sacrifício. Vencer todas as barreiras, as dificuldades, os obstáculos para estar na comunhão, na adoração ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos para Mateus capítulo 19. Mateus 19. Estamos em Mateus 19. Vamos dar sequência das mensagens no Evangelho de Mateus. Domingo passado foi o Dia dos Pais, né? Então a mensagem foi baseada no filho pródigo, focando no pai que expressou o grande amor de receber o filho de volta e agiu com sabedoria na vida do filho, para que ele aprendesse, pudesse despertar e entender que bênção é ter um pai amoroso. Glória a Deus. Agora vamos para Mateus 19. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Amém? Vamos orar. Pai, te damos toda a glória, todo o louvor. Obrigado, Deus, por esse tempo, por estarmos aqui reunidos. Me coloco diante de Ti toda humildade, Senhor, reconhecendo que o Senhor tem todo o poder e a grandeza pertence ao Senhor. Peço encarecidamente que Teu Espírito Santo ilumine a minha mente, para que eu fale a Tua palavra com sabedoria, e todos que estão aqui possam ter a compreensão clara da palavra, e possam receber graça, força espiritual e restauração para a glória do Teu nome. Guia-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 19 é um capítulo muito interessante. E nós vamos ver aqui alguns pontos, particularmente três pontos muito importantes, muito importante que esse capítulo nos apresenta.
E também ele nos leva a um grande desafio, o capítulo 19, ele está totalmente contra a realidade do sistema que está estabelecido aqui na terra, o sistema de Satanás. Nesse capítulo 19, ele apresenta a realidade do que Deus estabeleceu para a igreja, para o seu povo, para aqueles que querem servi-lo. Seguir a Jesus, ele botou a condição que algo que é voluntário. Se alguém quiser vir após mim. Então, se quiser vir após mim, você decidir, tenha condicional, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o desafio. E esse capítulo 19, ele é extraordinário, que nos mostra esse despertamento da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. E é uma cura para aqueles que recebem a palavra. E também é um despertamento e faz uma transformação para uma vida fortalecida em Deus. Por isso, nessa noite, nesses 3 pontos que nós vamos abordar, nós vamos falar sobre o resgate. Mas o resgate de quê? O resgate da origem. Esse vai ser o curso da mensagem nessa noite, o resgate da origem. Todos aqui tiveram uma origem, todos aqui nasceram em alguma cidade, em algum local. Alguns nasceram no interior, é assim? Alguns não são da capital, e outros sim. Mas a verdade é que todos têm uma origem. E Jesus, ele resgata, ele traz esse despertamento para os ouvintes e para as gerações que possam atentar para a origem, que é isso que Jesus veio fazer aqui na terra. Desta forma, irmãos, nós podemos observar que o ser humano tem uma origem. Há uma origem para o ser humano, onde Deus criou todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós conhecemos, quem faz o estudo com a gente, conhece muito bem esse versículo, não é assim, Kevin? Gênesis capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A criação, onde Deus agiu para levantar o homem e fazê-lo desfrutar de grandes bênçãos. E a principal dela é a comunhão com Deus. Essa é a fundamental, é estar junto com Deus, é desfrutar de uma vida com Deus. No princípio que Deus criou a humanidade, Deus criou o ser humano e concedeu a ele autoridade, concedeu a ele domínio. Gênesis 1, 28, Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes nas águas, domine sobre as aves nos céus, e domine sobre os animais que se movem sobre a terra. Então nós vemos a origem, e na origem a perfeição imperava. A perfeição imperava, a paz imperava, a alegria imperava, a tranquilidade. Só havia coisas boas, não tinha coisas erradas. Então, na originalidade do ser humano, era um momento de perfeição que o ser humano vivia. Essa perfeição foi estabelecida pelo próprio Deus.
onde o ser humano ele gozava dessa comunhão extraordinária com Deus. E nesse tempo não tinha doenças, não tinha violência, não tinha guerra, não tinha dor, não tinha aflição, não tinha vícios, não tinha sentimentos maus, ódio, raiva, rancor, ressentimento, ira. Não havia nada disso. Era um tempo extraordinário, um tempo de paz. No entanto, isso foi quebrado. Em Gênesis 3, nós vemos lá o problema que separou o homem de Deus, Satanás. Satanás que, incorporado na serpente, enganou Eva e os dois desobedeceram a Deus, fazendo com que a maldição viesse na terra. O homem separou-se de Deus. Daí então entrou na tragédia, na destruição, na violência, na morte e tantas coisas que nós vemos hoje que traz sofrimento à humanidade. Foi ocasionada pela desobediência e a separação entre o homem e Deus. Daí veio Jesus. Qual o objetivo de Jesus? O que Jesus veio fazer? Veio resgatar para a origem. Veio fazer com que o ser humano pudesse voltar para casa. Amém? Voltar para casa. Voltar à comunhão com Deus. Voltar ao relacionamento com Deus. Voltar a ter essa comunhão extraordinária com Deus. Jesus veio para isso. Em João capítulo 14, versículo 6, nós sabemos, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Qual o objetivo? Fazer com que as pessoas voltassem para Deus, pois Deus é a fonte de tudo que o ser humano precisa. Deus é a fonte da vida. Se alguém deseja ter vida, a pessoa precisa estar em Deus, precisa encontrar-se com Deus. E a única forma de encontrar-se com Deus é através de Jesus Cristo. Então Jesus veio estabelecer esta aliança e essa oportunidade ao ser humano de voltar ao princípio. Então, desta forma, nós vemos o capítulo 19 de Mateus, que nos apresenta aqui três pontos importantes sobre a restauração e o retornar ao princípio. Irmãos, como os conflitos que surgem, as lutas que aparecem, as tribulações que se levantam, qual é a resposta para ter tudo isso solucionado? Voltar ao princípio, voltar à originalidade. Então, primeiro Jesus fala no resgate da origem no casamento. Depois ele vai falar do resgate da origem na pureza. E depois ele vai falar do resgate da origem na adoração, na entrega total, na adoração. Olhando aqui, nesse capítulo que nós vamos trabalhar, do versículo 1 ao 12, nós temos a restauração desse princípio da originalidade no casamento. Verso 13 ao 15, o resgate da pureza. E do verso 16 ao 30 é o resgate da adoração. Amém? Então vamos começar com o primeiro ponto, que é o resgate dessa originalidade no casamento. Quando nós lemos o verso 3, vemos a pergunta que um fariseu faz a Jesus. E a pergunta é uma pergunta bem capciosa,
para tentar Jesus, querer pegar Jesus em alguma circunstância, colocar Jesus à prova. Então a pergunta dele é sobre o casamento. Diz assim no versículo 3: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? A pergunta capciosa. Nós sabemos, nós lembramos que quando João Batista entrou nessa área de casamento, de combater, de confrontar, nós sabemos qual foi o resultado de João Batista. Ele denunciou o pecado de Herodes, que havia se casado com a mulher do seu próprio irmão. João Batista denunciou, João Batista foi para cima, e o resultado foi a prisão e, consequentemente, a decapitação. Ele foi morto. Então nós sabemos o que aconteceu. Esses fariseus, eles estavam atiçando Jesus para Jesus entrar nessa área, nessa região, que era uma região perigosa com relação a esse ponto de casamento. E também eles queriam um confronto para que Jesus ele fosse contra aquilo que a lei estava estabelecendo. Então a pergunta do fariseu é uma pergunta que mostra, de certa forma, a banalização do casamento. Ele diz: pode-se divorciar por qualquer motivo? Qualquer motivo é que leva o divórcio? Irmãos, isso é muito importante e é muito sério também, porque a sociedade hoje, nós vemos como a sociedade ela está, e com relação ao casamento, nós vemos como não há mais temor e nem respeito. E essa realidade dessa pergunta desse fariseu, nós vemos ser replicada na realidade hoje. Qualquer motivo as pessoas estão achando para o divórcio. Muitas pessoas, elas divorciam-se por conta da falta de comunicação. Existem motivos que são apresentados: estilo de vida diferente, dificuldade financeira e tantas outras coisas, mudança externa. Há muitos que hoje, com o padrão de beleza que está sendo imposto para a sociedade, isso afeta o casamento também, porque há mulheres que estão focadas ou estão contaminadas com certo padrão de beleza, e aí o marido, a idade vai chegando, vai já uma barriguinha crescendo, e já vai os cabelos brancos. De igual forma, a mulher também vai também engordando os hormônios e vai mudando a aparência, e aí já é um motivo para não permanecer mais no casamento, por conta de que é apresentado um modelo supostamente ideal, e isso gera motivo para o divórcio. Não só isso, mas também a incompatibilidade de gênio. A incompatibilidade de gênio é um dos motivos que muitas pessoas elas usam para divórcio, onde não há mais acordo, onde não se há comunhão, onde não se há um diálogo, uma conversa, onde o temperamento é diferente, o temperamento não dá certo, é um temperamento forte, é um temperamento fraco. Então, há muitos que olham, e aí vem qualquer motivo. Nós estamos vivendo uma geração que qualquer motivo está havendo divórcio. Infelizmente, uma geração de Satanás. E o problema é que isso está
que está na igreja, entrou, envolveu a igreja, envolveu, infelizmente, igrejas que perderam a palavra, perderam o evangelho e deixaram essa praga tomar conta da mentalidade. Então, hoje nós vemos, infelizmente, líderes que estão no terceiro, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, membros que estão tomando esses exemplos e acabam divorciando as suas mulheres, e mulheres que estão divorciando seus maridos também. Então, nós vemos essa banalização do casamento. Qualquer motivo é para divórcio, qualquer motivo é para divórcio. Então, irmão, por isso essa mensagem sobre o resgate da originalidade, da origem, é o que Jesus veio fazer. Porque lá no princípio tudo era perfeito, tudo era em harmonia, tudo era excelente. Então, Jesus vai responder essa pergunta. Qual é a resposta que Jesus dá para isso? Qual é a resposta que Jesus ele fala para este fariseu que estava tentando pegá-lo de alguma forma e levá-lo ao vexame, descredibilizando a sua conduta e tentando desmoralizá-lo para identificá-lo que ele não era o Filho de Deus. Mas Jesus deu uma resposta extraordinária para ele, fazendo entender que Deus foi quem estabeleceu o casamento e é através da ação poderosa de Deus. Então Jesus mostrou para ele que é preciso voltar ao princípio. No verso 4, Jesus diz assim, respondendo a esse fariseu, ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unir-se à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Jesus, ele chama para o retorno ao princípio. Volte ao princípio. É a mentalidade do sistema, é a mentalidade de Satanás, é a mentalidade deste mundo. Mas no princípio não foi assim. O Criador, ele criou homem e criou mulher. E disse: o homem deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Portanto, não separe aquilo que Deus uniu. Então, Jesus manda voltar ao princípio. Por que no princípio? Porque no princípio, quando Deus criou o homem, criou a mulher, eles viviam em paz, viviam no reconhecimento da grandeza de Deus, de que Deus é o Todo-Poderoso que criou-os para a glória dele. Não havia esse sentimento, essa realidade de separação. Não havia no princípio, porque no princípio Deus estava junto com eles. Essa pergunta desse fariseu é a pergunta onde eles estão sendo movidos por Satanás. Mas quando se volta ao princípio, eles estão sendo movidos por Deus, o Criador. Esse Deus que criou o homem, criou a mulher, criou a instituição chamada casamento. Amém? Por isso é algo muito importante. Como resolver o problema no casamento? Voltando ao princípio. Voltando à originalidade. Por isso Jesus resgata o princípio, a origem para o casamento, mostrando que, primeiro, Deus é o Criador. Foi Deus quem criou, foi Deus quem estabeleceu. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e os uniu para que eles se tornassem uma só carne. Então, foi Deus quem fez, Deus quem criou, Deus quem uniu. Aleluia. Então, essa é o ponto fundamental. Mas aí vem o fariseu fazendo uma réplica, o verso 7 e o verso 9. E a pergunta dele então por que Moisés mandou dar a carta de divórcio
e mandar embora a mulher. Por que Moisés fez isso? Ele não sossegou com a sua pergunta e foi insistindo em provocar Jesus. Porque Moisés, de fato, em Deuteronômio capítulo 24, verso 1 ao 4, Moisés dá realmente o registro lá, manda que ele se divorcie da sua mulher e explica lá a realidade do divórcio, que era realmente algo por qualquer motivo. Se o homem não gostasse da mulher, divorciava, se tivesse um problema nela, divorciava, se fizesse... Então ele tinha esse problema naquela época. E ele faz essa pergunta a Jesus, para que Jesus fosse pego de surpresa. Então Moisés de fato estabeleceu, mas por que isso aconteceu? Jesus vai explicar por que aconteceu. Do verso 7 ao verso 9 tem a pergunta e a explicação de Jesus. O que é que Jesus diz sobre esta realidade? Por que Moisés deu? No verso 8 diz assim: Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Olha, primeiro Jesus disse que volte ao princípio, e ele vai insistindo. Então Moisés mandou dar carta. Por quê? Por causa da dureza de coração de vocês. Esse coração duro. O que é esse coração duro? O que é essa dureza de coração? É a natureza do pecado. A natureza do pecado. Nós temos um exemplo muito importante sobre isso. Em Gênesis capítulo 4, nós temos a história de Caim e Abel. E Caim, ele matou o seu próprio irmão. Mas quando a gente olha a realidade de Caim, e Deus falando com ele, Deus fala: Caim, se você não proceder corretamente, você não vai ser aceito, o pecado já é a porta. Cabe a você dominá-lo. Mas Caim estava com seu coração endurecido. O rancor, a raiva, o ódio tomou conta. Ele se tornou obstinado. E o resultado foi a violência, a morte do seu próprio irmão. Ele matou o irmão. É essa a realidade. Jesus está dizendo: por quê? Por causa da dureza do coração. Porque vocês estão deixando a natureza pecaminosa tomar conta. E por isso Moisés permitiu essa dureza. Quando a pessoa ela está obstinada, isso é terrível. É terrível. Quando a gente olha Israel, que saiu do Egito, entrou no deserto, Israel estava obstinado, com o coração endurecido, e voltou-se para outros deuses. Por mais que eles estavam fora do Egito, no deserto, mas o coração deles estava no Egito, nas coisas do Egito, e por isso não serviram a Deus como deveriam, não serviram a Deus de todo o coração, e causaram muitos problemas na caminhada no deserto. Essa é a triste realidade. Por isso, Jesus responde para ele o que Moisés fez: a dureza de coração. E é essa realidade que causa divórcio nas pessoas. A dureza de coração petrificado pelo rancor, pela amargura, pelo ódio, pelo ressentimento, as coisas que estão ali entranhadas e que no princípio não era assim, porque no princípio o ser humano estava com todo o seu coração em Deus. Mas uma vez que separou-se de Deus, veio o mal, a natureza do pecado. E essa natureza maligna que traz a destruição à humanidade e, no caso aqui, no casamento. E aí Jesus mostra claramente que é por isso que Moisés deu a carta de divórcio. No entanto, Jesus diz a ele que no princípio, esse é o modelo, no princípio não foi assim. Moisés de fato deu, mas no princípio não é assim. Então o modelo não é o que Moisés deu, o modelo é o princípio que Deus estabeleceu. No princípio, Deus estabeleceu o homem e a mulher. Deus os criou para que eles se unissem e se formassem uma família e seguissem o plano de Deus. Então Jesus volta ao princípio. É o princípio que Jesus
está trazendo. Por isso, irmãos, que salvação é voltar ao princípio, é ser resgatado como filho de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, está escrito: todos quantos o recebeu, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus é voltar ao princípio. Aquele filho pródigo que pregamos na semana passada, ele perdeu a sua identidade, saiu de casa, viveu na miséria, na lama, na sarjeta, foi na destruição, mas ele pensou: ah não, tenho meu pai. Ele voltou e foi restaurado, a sua identidade foi restaurada, ele voltou ao princípio, é voltar ao princípio. Jesus dá aqui a saída. No princípio não foi assim, não foi assim que Deus fez, não foi assim que Deus criou, não foi assim que Deus estabeleceu. É o que Jesus fala claramente aqui na sequência: mas não foi assim desde o princípio. Aleluia. Por isso, irmãos, é voltar ao princípio. Como é que isso é possível? Somente através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somente através dele, unicamente e exclusivamente através de Jesus. Por isso, irmãos, a Bíblia é a mensagem que faz o ser humano, que abre as portas, que mostra a ele o caminho para ele voltar ao princípio, ou seja, uma vida de relacionamento, de comunhão com Deus, uma vida voltada exclusivamente para Deus. Então, Jesus, na sequência, ele segue falando da realidade, e no verso 9 ele diz: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, é a realidade que Jesus estabelece, a realidade que Jesus mostra. No princípio, Deus criou todas as coisas na sua perfeição, mas veio a dureza de coração e veio a quebra da aliança. Aquele que cometeu adultério, aquele que entrar na imoralidade sexual, se não for desta forma, porque quando se entra na imoralidade sexual, quebra-se a aliança, quebra-se o compromisso, quebra-se o relacionamento, é quebrado. Jesus, se não for desta forma, mesmo assim, a Bíblia e a vontade de Deus é a restauração. Em Malaquias capítulo, em Malaquias não me recordo o capítulo, mas está escrito que Deus abomina o divórcio. Então é clara que a palavra de Deus, porque o que é que Jesus chama ao princípio? Porque no princípio Deus criou um homem, Deus criou uma mulher e fez com que eles se unissem para se tornarem uma só carne. Resgatar o princípio no casamento. E o que é que a gente observa? Que estão tentando de todas as formas, e numa condição de um relacionamento de uma mulher e de um homem, a resposta que Jesus deu foi: volte ao princípio, porque o princípio é a base para todas as coisas. E hoje a gente vê a deturpação e a ação satânica, a questão da modificação, podemos assim falar, do que Deus estabeleceu. Quando a gente olha homens com homens, mulheres com mulheres. Mas como responder isso? Jesus é a mesma coisa, a mesma resposta. Jesus está dizendo: volte ao princípio. Hoje, no princípio, Deus criou homem, Deus criou mulher, e disse: o homem deixará pai e mãe, unir-se a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Amém? Então essa é a realidade. Como ser uma família feliz, voltando ao princípio? Quando se volta ao princípio, se quebra a natureza pecaminosa, vem um quebrantamento de coração, aí vem o perdão, vem a restauração, vem a humilhação, vem quebrantamento, vem submissão. Então tudo entra, a restauração entra. Essa é a realidade quando se volta ao princípio e entende e que Deus, ele é o arquiteto, é o criador da família.
Amém? Segunda coisa é restaurar a pureza, restaurar a vida pura, a vida santa, esse resgate, voltar a esse princípio. Quando a gente olha em Gênesis, Adão não tinha pecado, Adão não tinha erros, Adão não cometia pecados. Antes da queda, ele vivia uma vida pura, uma vida santa e uma vida reta. É o que Jesus chama, do verso 13 ao verso 15. Ele chama para essa vida santa e pura. E o exemplo disso é uma criança. No versículo de número 13 ele diz: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Os discípulos impediam que as crianças chegassem até Jesus. Mas no verso 14, então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Então Jesus abençoou as crianças, cuidado com as crianças, e enxergou, mostrou, viu a pureza das crianças. O reino dos céus são para aqueles que se tornam semelhantes às crianças. É retornar ao princípio, esse resgate. Adão e Eva viviam essa inocência das crianças. Tanto é que Adão e Eva andavam nus, sem roupa. E eles não tinham esse sentimento que nós temos hoje, de ver alguém sem roupa e aquela coisa do sentimento carnal, sentimento contrário, sentimento de repulsa. Então não existia, eles não tinham esse sentimento mal, era a pureza. Você vê as crianças andando nuas, elas não têm esse pensamento maligno, contrário, que os adultos têm. Então a criança ainda tem essa pureza, essa inocência. Então Jesus está falando aqui, é preciso voltar ao princípio na vida cotidiana, na vida corriqueira, é a vida da pureza, da inocência. Amém? A gente vê como a sociedade e como o sistema, ele empurra, ele age, ele está atuando para a promiscuidade, para o homem, ele colocar para fora seus desejos mais insanos e mais malignos, naquilo que diz respeito à sua carnalidade. Nós estamos vendo isso, as aberrações que estão tomando conta, que estão envolvendo, que estão atuando. Isso é terrível. A gente está lendo aqui na quarta-feira, estudando o livro de Juízes. Esse livro é muito interessante. No capítulo 18 do livro de Juízes, que nós vamos chegar lá, mas ele conta uma história de uma tragédia terrível, que um homem que tinha uma mulher, e ele foi passar a noite em uma determinada cidade, e um homem daquela cidade chamou para que ele se hospedasse na sua casa. E quando ele estava lá, os homens daquela cidade foram até a porta dele, batendo, quase arrombando, e disse: tirem-no daí, porque nós vamos fazer relações com eles, nós vamos violentá-los. Disse: não faça isso, é meu hóspede, está aqui a minha filha que é virgem, está aqui a concubina dele, que vocês podem. Então a concubina foi para fora e os homens a violentaram a noite toda, fazendo orgias, bacanal, todo tipo de ação maligna na realidade sexual. E a mulher de manhã estava na porta do homem, morta, completamente morta. São os instintos mais malignos, mais cruéis, mais depravados da humanidade. É o que nós estamos vendo o sistema levar os homens, as mulheres a esta realidade. Infelizmente, essa contaminação da mentalidade está agindo na igreja. Por isso tem que tomar cuidado. Jesus chama para voltar ao princípio. O reino de Deus é para aqueles que são semelhantes às crianças. Se falem semelhante às crianças.
em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Irmãos, isso é a realidade. Então a criança com a sua inocência, e a criança que é pura, não tem essa malícia, essa maldade, assim, nós somos chamados para vivermos e voltarmos. Isso só é possível através de Jesus Cristo, pois somente Jesus, Ele quebra essa maldição do pecado, da natureza humana, da natureza perversa, da natureza maligna. Somente Jesus tem o poder de quebrar essa natureza satânica, essa maldade que domina o ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Só Ele pode mudar. Só Jesus pode quebrar a ação de Satanás, que domina a mente, domina o coração do ser humano. Só Jesus pode quebrar essa obra do demônio, das trevas que domina o ser humano. E somente Jesus pode fazer o homem se reconciliar com Deus, para ter esse temor e manter-se numa vida reta e saudável. Somente em Jesus. E é isso que Deus, Ele age. Deus fez com que Isaías, ele pudesse ser impactado para viver essa vida pura e santa. Em Isaías capítulo 6, nós vemos a experiência de Isaías. Ele viu a Deus, a glória de Deus, e disse: eu vou morrer, pois eu sou um homem pecador, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer. Mas a misericórdia de Deus foi grande, que veio o anjo com a brasa viva, tirada do altar, e veio sobre ele, e ele foi purificado. Veio nos seus lábios, e foram purificados os seus lábios, tornou-se puro, e dali ele foi como um profeta. Isaías profetizou sobre o Messias. Então nós vemos como Deus nos chama para voltarmos ao princípio. Não foi à toa que Jesus disse para Nicodemos, quando foi conversar com Jesus à noite escondido, para que ninguém o visse, ele foi conversar com Jesus, e Jesus disse: você precisa nascer de novo. Ele disse: como pode? Como é que eu vou voltar à barriga de minha mãe e tornar a nascer? Não é isso. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de Deus, ser essa criança gerada por Deus, ou seja, voltar ao princípio. Glória a Deus. É por isso, meus irmãos, que o reino de Deus, a Nova Jerusalém, a cidade santa, essa é a tipificação do princípio do Éden, o Éden restaurado, essa tipificação, porque no Éden havia pureza. A cidade santa vai ser completamente pura, não haverá pecado, não haverá desonra, não haverá dor, não haverá aflição, não haverá maldade, nada. É a pureza absoluta para a glória de Deus. Foi por isso que Isaías disse: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A igreja é chamada à pureza. Cuidado, irmãos. Cuidado, igreja. Cuidado nós, todos nós. Liderança, membros, todos nós, cuidado, fomos chamados à pureza, mas o sistema tenta implantar na mentalidade da igreja que não é bem assim não é nada não, não tem nada não, o que é que tem, vamos lá, todo mundo está fazendo, muitos pastores e líderes estão fazendo. Cuidado, igreja! Se não se tornar semelhante a uma criança, não poderá entrar no reino de Deus. Não vá por multidões ou por líderes que falam, vá pela palavra de Deus. Não sejamos religiosos, mas quanto mais nós nos privarmos, melhor. Quanto mais nos guardarmos, melhor. Tomemos o cuidado com isso. Então, esse é o resgate da pureza. E o terceiro e último é o resgate da adoração. Glória a Deus. Do verso 16 ao verso 30 conta a história do jovem rico.
O jovem rico tinha um desejo. O verso 16 diz: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? É o desejo das pessoas, até que não é crente, quer ter uma vida do outro lado, uma vida além, uma vida depois da morte. É um desejo da humanidade, está na alma, está no espírito, está dentro do ser humano. Depois da morte, o que vai ser? Eu quero, e projeta e vai abraçar as diversas correntes que são apresentadas e as diversas religiões que apresentam a vida pós-morte. Então há várias correntes, vários padrões. Esse homem, no caso, ele queria a vida eterna. Irmãos, a vida eterna, meu Deus, a vida eterna é real. Depois da morte não acabou, não silencia, acaba a existência, não. Depois da morte tem um pós, tem algo além. A Bíblia mostra o que é isso: vida eterna, vida com Deus para sempre. Ele queria ter vida eterna, então Jesus disse para ele: guarde os mandamentos, isso te basta. No verso 20, a vida religiosa. Ele disse: eu já tenho guardado isso desde a minha mocidade, da minha infância. Eu venho crescendo nesse ritmo, eu venho crescendo desta forma. Mas, no entanto, ele ainda disse para Jesus: o que ainda que falta para mim? Observe, irmãos, observe. Ele guardava, supostamente, 6 mandamentos. E a pergunta dele ainda foi: o que é que falta para mim se eu já guardo? Se eu já faço? Então a gente observa alguém que era um religioso, que praticava, que fazia, mas tinha dúvida no seu coração. Ou seja, não conhecia de fato a Deus. Não conhecia de fato quem Deus era, quem Deus é. Não conhecia completamente, faltava alguma coisa. Ele vivia uma vida religiosa. E qual é a resposta para isso? Por isso que Jesus mostra o resgate, a verdadeira adoração. Porque ele tinha essa vida religiosa? Porque ele fazia todos os mandamentos, os 6 que eram colocados ali, mas tinha um altar no seu coração, tinha um ídolo no seu coração, mas tinha uma prisão espiritual no seu coração. Pois Jesus declarou para ele, Jesus mostrou para ele, no versículo 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Jesus mostrou para ele a clareza, a realidade. Quebre o ídolo do seu coração e você vai conhecer o Deus único e verdadeiro, o Deus soberano, o Deus eterno. Você vai me seguir, você vai conhecer claramente o que é ter vida eterna. Mas primeiro você precisa quebrar esse ídolo que está no seu coração, que era a riqueza, eram as finanças. Tanto é que no versículo 22, após ele ouvir isso de Jesus, diz assim: ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muita riqueza, muito dinheiro. Aí Jesus diz: difícil é um rico entrar no reino do céu. Mas aqui era o ídolo que ele tinha no coração dele. E muitas pessoas têm diversos outros ídolos que constroem no seu coração, que constroem na sua vida. Por isso, é o resgate ao princípio, pois no princípio Deus criou Adão, Deus criou Eva, e Adão conseguia enxergar o único Deus. Adão sabia que era o único Deus. Adão tinha consciência de que ele era o Criador, ele era o Senhor, e não havia outro, porque ele via claramente a Deus, ele tinha essa comunhão com Deus. Após a separação, os homens perderam essa comunhão, essa visão, esse entendimento, e passaram a servir outras coisas e criar ídolos nos seus corações. Por isso, irmãos, precisamos desfrutar e resgatar a verdadeira adoração.
Deus, Ele é exclusivo. Deus, Ele é único. Não há espaço para outra coisa, ainda que seja coisas que amamos muito, os filhos, a esposa, o marido, não interessa, a mãe, o pai. Deus é único, Deus é exclusivo. A verdadeira adoração é quando eu entrego meu coração 100% a Deus. Jesus disse: quer vir a mim? Você tem que morrer. Tem que morrer. Rejeitar. Quem não negar o amor do pai, da mãe, do filho, da filha, da esposa, do marido, por mim, não é digno. E quem não negar até a sua própria vida, não é digno. Quebrar os ídolos do coração, os ídolos que tomam conta, e viver a verdadeira adoração, adoração ao único Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, está escrito: não se pode servir a dois senhores, ou há de amar a um e odiar a outro, ou há de se dedicar a um e desprezar ao outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Em algumas versões diz: não se pode servir a Deus e a Mamon, ao Deus riqueza, ao Deus poder, ao Deus finança. Não se pode servir a dois deuses. Não tem como. Só há um Deus. Meu Deus. E a gente observa como está sendo empurrado esse altar das riquezas no coração de muitas pessoas. Quebrar isso em nome de Jesus. Quebrar esse altar. E João 17:3, Jesus disse: a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Essa é a vida eterna. Portanto, irmão, a resposta é voltar ao princípio da pureza, ao princípio do casamento, da criação como Deus fez, ao princípio da verdadeira adoração. O diabo vem roubando, tentando roubar. Ele tem roubado de muitas pessoas a verdadeira adoração. Ele tentou fazer isso com Jesus. Eu te dou riqueza, eu te dou fama, eu te dou poder. Está aqui todos os reinos da terra, toda a glória, está tudo aqui, eu te dou tudo isso. Mas uma coisa eu te quero de você: se prostre e me adore. Aí Jesus disse: sai, diabo, sai, Satanás, vai para o inferno, demônio. Porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia. Somente a Ele, unicamente a Ele, e mais a ninguém. Somente a Ele, queridos irmãos. E Jesus disse: está escrito. Então, nós temos que tomar posse do que está escrito, da palavra de Deus. Por isso, esse capítulo 19 é um despertamento, é um desafio, é um alerta e é uma cura para a igreja, para nós. Cuidado com as mensagens, cuidado com as informações, cuidado com o sistema, cuidado com esse mundo, cuidado, meus irmãos, cuidado. Tenham cuidado e se voltem para a palavra de Deus, pois ela é a resposta absoluta para nós. Jesus veio para que, através dele, aqueles que creem voltem para o princípio. E nós que recebemos a Cristo, nós que entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos essa bênção de Deus, de ser reconciliado com Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: fomos justificados por Cristo, pois a paz agora reina entre nós e Deus, não há mais inimizade. Fomos reconciliados para desfrutar da comunhão plena com Deus, da comunhão verdadeira, da comunhão autêntica. Essa é a segurança para a nossa alma. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça e te sustente. Que possamos viver essa vida na originalidade. Não por nós mesmos, porque não temos condições de nós, mas porque Cristo já fez, porque Cristo já realizou, porque Cristo já atuou, porque Cristo, Ele cumpriu todas as coisas
para que nós pudéssemos viver esta bênção do princípio. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, magnífico Pai, te damos toda a glória e todo o louvor. Pai, estamos nesse mundo e, como a sua palavra já diz, é um mundo dominado por Satanás. Mas, Senhor Deus, o Senhor nos chamou para vivermos essa vida restaurada, essa vida do princípio. Em Cristo Jesus, o Senhor trouxe a reconciliação contigo, ó Deus. Adão vivia essa vida de harmonia e comunhão com o Senhor. Essa era uma vida de paz, uma vida perfeita, uma vida sem problemas. Pai, o pecado trouxe a destruição e o mundo vive essa realidade, mas o Senhor nos alcançou pela tua graça. Através de Jesus Cristo, Pai, nós recebemos a bênção da reconciliação, nos tornando filhos do Senhor. Por isso, Pai, que a ação do Teu Espírito envolva cada um que está aqui e os que estão acompanhando pela internet. Somos bombardeados e muitas vezes, Pai, caímos ou fraquejamos em alguma dessas realidades, quer seja no casamento, na pureza e na adoração. Mas, Deus, que esta noite, Pai, seja uma noite de restauração, ó Deus. Restauração no casamento, restauração na pureza, restauração na adoração. E toda ação das trevas, toda ação de Satanás, seja destruída e neutralizada, seja quebrada em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa agir no coração e na mente de cada um, ó Deus, fazendo esta obra e manifestando o Teu poder. Por isso, ó Pai, nós Te exaltamos e Te glorificamos em nome de Jesus.